Oi, gente! Vamos para mais episódios dos relatos assombrados mais sinistros de florestas. Relato 1. As árvores sussurram nomes. Local: Floresta Estadual do Uruçuuna, Piauí. Relatante: Rafael Muniz, 37 anos, geógrafo e excursionista. Era para ser uma expedição de reconhecimento de terreno. A universidade contratou Rafael para mapear áreas de solo instável na Floresta Estadual do Uruçuuna, uma reserva praticamente intocada, com densas copas, vegetação fechada e pouca sinalização. Levaria apenas 3 dias. Ele foi com mais 2 colegas, Luana, botânica, e Caio, topógrafo. No segundo dia, após o almoço, seguiram uma trilha estreita que não constava nos mapas. Rafael ficou intrigado com marcas nas árvores, arranhões longos e paralelos, altos demais para serem de animal terrestre. Caio sugeriu voltar, mas Luana insistiu em explorar um pouco mais. Foi então que a floresta mudou. O silêncio caiu de repente, absoluto. Nem vento, nem insetos. O cheiro de terra ficou mais forte, enjoativo. Rafael percebeu que o GPS não mostrava mais nenhuma localização. Só um ponto fixo, sem coordenadas. Gente, vocês ouviram isso? Perguntou Caio. Uma voz sussurrava o nome de Luana, em uníssono, como se 1000 bocas falassem embaixo da terra. Voltem, disse Luana, empalidecendo. Eu ouvi minha mãe me chamando. Mas a mãe dela havia morrido há 2 anos. Quando decidiram retornar, perceberam que a trilha havia desaparecido. As árvores estavam diferentes, mais tortas, com troncos como costelas. O chão afundava a cada passo, como se andassem sobre algo vivo. Caio correu à frente, tentando achar um ponto de referência. Em minutos, gritou. Quando o encontraram, ele estava ajoelhado diante de uma árvore enorme, com olhos abertos e vidrados. No tronco, cravado em sulcos profundos, estava escrito: Caio. Ele ouviu o nome dele. A árvore chamou ele, murmurou Luana, chorando. Decidiram se revezar para carregar Caio de volta. A cada 10 passos, Rafael ouvia seu próprio nome vindo do alto das copas. E quanto mais resistia a olhar, mais as árvores pareciam se inclinar, rangendo de leve, tentando se aproximar. Perto do anoitecer, Luana começou a gritar desesperada. Tá dentro da minha cabeça. Ela se lançou contra uma árvore e desmaiou. Quando Rafael tentou levantá-la, viu que uma ramificação da árvore, fina como um dedo, se enfiava lentamente por trás da orelha dela, como se estivesse explorando por dentro. Ele puxou Luana com força e saiu correndo com ela nos ombros, deixando Caio para trás. Horas depois, ao avistar uma clareira, caiu exausto. Encontraram ajuda no dia seguinte, com Luana ainda desacordada. Caio nunca foi encontrado. 2 meses após o resgate, Luana acordou. Estava muda, mas desenhava obsessivamente árvores, todas com rostos humanos nos troncos. Em uma delas, havia 3 nomes escritos: Rafael, Luana, Caio. Rafael, hoje, vive no interior e não entra mais em florestas. Diz que quando o vento sopra mais forte entre as árvores da chácara onde mora, ele ainda escuta alguém chamando seu nome. Relato 2. A clareira do sem rosto. Local: Floresta Nacional de Tapajós, Pará. Relatante: Aline Bezerra, 28 anos, fotógrafa de natureza. Aline sempre amou a selva. Já havia feito registros na Amazônia, no Xingu, até mesmo em reservas no Acre. Mas a viagem à Floresta Nacional de Tapajós, no Pará, foi diferente desde o primeiro passo. Ela foi contratada para registrar imagens de pontos pouco explorados, com a ajuda de guias locais e um pesquisador da região, chamado Ernesto. Durante o segundo dia de caminhada, o grupo ouviu sons estranhos, algo entre risos abafados e estalos secos. Um dos guias, José, pediu para pararem. Tem coisa errada aqui. Isso não é bicho, murmurou. Aline quis seguir, convencida de que era só paranoia. Ernesto, mais curioso que prudente, concordou. José se recusou e ficou. Os outros 2 guias seguiram a contragosto. Após mais de 1 hora de caminhada, avistaram algo incomum. Uma clareira circular, perfeitamente simétrica, com grama baixa e árvores retorcidas apenas na borda. No centro,
uma pedra arredondada, como um altar coberto de musgo. Aline tirou a câmera, mas nenhuma foto saía. A tela só mostrava ruído, como TV fora do ar. Isso é impossível, ela disse, verificando a lente, a bateria, tudo. Então começaram a aparecer figuras, silhuetas humanas andando pela borda da clareira. Primeiro uma, depois 3, depois 7. Todas tinham corpos humanos, mas sem rostos. Nenhum traço, apenas pele lisa onde deveria haver olhos, nariz, boca. E andavam em silêncio. Não tocavam o chão, deslizavam. Cada uma parava diante de uma das árvores, como se esperassem algo. Ernesto tentou falar, mas sua voz parecia abafada, como se a floresta sugasse o som. Um dos guias puxou Aline pela mochila, tentando correr, mas seus pés afundavam levemente no chão, como se a grama estivesse viva. A primeira figura sem rosto se virou. Mesmo sem olhos, Aline teve certeza de que estava olhando direto para ela. E nesse instante, um zumbido baixo começou. Uma vibração nos ossos. A cabeça da figura começou a pulsar, e se partiu ao meio como um fruto podre. De dentro, dezenas de pequenos insetos alados surgiram, cobrindo o céu por cima da clareira. Eles correram. O som de estalos e respiração, mas não deles, o seguiu por minutos. Um dos guias, Júlio, desapareceu. Sumiu ao virar uma árvore. Nem um grito. Só silêncio. Quando finalmente voltaram ao ponto inicial do acampamento, José ainda estava lá. Olhou para eles pálido. Eu vi vocês, voltando e voltando. Saíam da floresta e sumiam de novo. Isso aconteceu umas 10 vezes. Até agora há pouco. Só agora vocês conseguiram voltar de verdade. As fotos tiradas por Aline naquele dia. Vazias. Todas as 87 imagens, absolutamente pretas. Exceto uma. Na última foto, sem que ela tivesse clicado, havia a clareira. Sozinha. Sem ninguém. Exceto por uma figura sem rosto bem ao fundo, parada atrás de uma árvore. Desde então, Aline parou de fotografar. Mas às vezes, em sonhos, ela diz que acorda dentro da clareira, com a câmera na mão, cercada pelo sem rosto. Relato 3. O canto da árvore oca. Local: Reserva Extrativista Chico Mendes, Acre. Relatante: Rafael Moura, 38 anos, engenheiro florestal. Rafael já havia se embrenhado por florestas em toda a Amazônia, sempre a trabalho. Árvores, solo, clima, tudo fazia parte de sua rotina. Nada o assustava. Até aquela semana. Estava realizando um mapeamento de espécies ameaçadas, numa área pouco acessada da reserva Chico Mendes. Levou equipamentos, GPS e 3 dias de mantimentos. Sozinho. Uma coisa que já fazia com frequência. No final da segunda tarde, perto das margens de um igarapé seco, encontrou uma árvore oca de copa alta, com o tronco quase negro. O GPS falhava toda vez que se aproximava. Mas ao lado da árvore, a vegetação estava estranhamente viva. Bromélias em flor, cogumelos raros, insetos coloridos. Pareciam oásis. Ele anotou tudo e seguiu para acampar ali perto. Naquela noite, um som diferente surgiu. Não era animal. Era voz. Uma melodia, feminina, que vinha de dentro da árvore oca. Baixa, doce, hipnotizante. Como um canto de ninar em idioma antigo, quase sussurrado. Rafael achou que estava sonhando. Mas quando abriu a barraca, viu. Havia alguém ajoelhado diante da árvore, com os braços erguidos para dentro do tronco. Estava coberto de lama e folhas, sem roupa, e a cabeça pendia para trás, como num êxtase macabro. Ele congelou. Então a figura se virou lentamente, e não tinha rosto. Apenas uma pele lisa, manchada, esticada por sobre o crânio. Rafael tropeçou, caiu, correu para longe, mas a floresta parecia girar. Ele dava voltas e voltas, mas voltava sempre ao mesmo lugar, a árvore. No chão, perto da raiz, encontrou pequenas figuras entalhadas em madeira. Pareciam totens, todos com bocas costuradas. E ali, bem abaixo da base oca do tronco, havia algo escrito à faca. Quem ouve, volta. Ele tentou destruir a inscrição, mas a faca que levava entortou sozinha.
como se a madeira fosse de aço quente. O canto continuava, agora mais próximo. Ele tampou os ouvidos, deitou no chão e esperou o amanhecer. Quando o sol finalmente rompeu por entre as folhas, a clareira havia desaparecido. Sim, desaparecido. O lugar onde a árvore estava era agora mata fechada, densa, sem nenhum espaço, sem totem, sem igarapé seco. Rafael achou o caminho de volta só no fim do dia. Estava desidratado, descalço. Seus calçados haviam sumido, e com arranhões profundos nas pernas, como se tivesse andado de joelhos por horas. Mas ele não lembrava disso. Desde aquele dia, ele não consegue ouvir música. Qualquer melodia suave lhe causa dor de cabeça intensa. E em sonhos, ouve o mesmo canto. Uma voz de mulher, cantando, bem baixinho, do fundo de uma árvore oca. E é isso, gente. Se você gostou e quer mais, deixa o like sinistro e se inscreva no canal para mais relatos macabros. Compartilhe com seus amigos. Lembrem-se, alguns lugares, alguns espíritos, nunca devem ser perturbados. Boa noite e até a próxima história, que pode estar bem mais perto do que você imagina.